Bem, senhoras e senhores, vamos retornando às nossas atividades técnicas. Como foi anunciado pela doutora Marta, o nosso palestrante já está conectado com todos os congressistas aqui deste evento. Na sequência de nossa programação, assistiremos em instantes à palestra intitulada Avaliações de Tecnologias em Saúde pelo NICE e NHS britânicos, que será apresentada virtualmente pelo Dr. Michael Brenahan Harris. Nosso convidado lidera a Health Tech Strategies Limited como CEO. Sua missão é facilitar a adoção de dispositivos médicos de ponta no NHS, demonstrando seus profundos benefícios para pacientes, provedores e pagadores. A base da sua experiência é construída sobre seu mandato bem-sucedido de 14 anos como fundador e CEO da Device Access UK, onde defendeu a introdução de tecnologias médicas do NHS England. Especializando-se em acesso ao mercado, preços e reembolso, navegou com sucesso em políticas de saúde complexas, com mais de 50 aprovações NICE, e colaborou com o NHS e departamentos governamentais do Reino Unido para garantir que as inovações médicas cheguem aos pacientes mais rapidamente, demonstrando seu impacto transformador em todo o caminho do atendimento. Nosso convidado está dedicado a continuar apoiando a indústria e orgulhoso de ser um coach de valor no prestigiado MedTech Noveira Accelerator Program e um membro do comitê da Advamed MedTech Conference 2025 nos Estados Unidos. Para a saudação ao nosso palestrante convidado, com a palavra a senhora Chairwoman, doutora Marta Oliveira, presidente do Grupo Laços. Ligou? Ligou. Bom, gente, voltamos aqui do nosso intervalo. Ernesto, tudo certo aí? A tradução está funcionando? Tá bom. Enquanto nosso convidado adapta o áudio, eu acho que é importante a gente falar aqui algumas coisas que a gente estava discutindo no intervalo, né? A gente vai falar sobre o NHS, sobre o NICE, né? Instituições que aqui no Brasil, há muito e muito tempo, a gente acompanha, né? Não só porque elas são representativas para o próprio SUS, né? Para a formação aí do Sistema Único Nacional, mas também por conta de todo o modelo de avaliação de tecnologias que a gente escolheu e que a gente optou. O NICE também é um sistema aí de avaliação de tecnologia conhecido mundialmente, né? A gente sabe que o NHS hoje atravessa aí algumas dificuldades, como todos os sistemas de saúde no mundo, né? Não tem nenhum aí que a gente fale, uhul, está maravilhoso. Acho que tem alguns que já fizeram reformas, né? O alemão é um exemplo, o holandês, né, é outro exemplo, mas a gente vai passar aí por reformas muito provavelmente em vários sistemas do mundo. Então, assim que ele estiver pronto, está pronto. Ernesto, você vem acompanhar aqui com a gente de novo? Então, Ernesto vai de novo acompanhar aqui com a gente o convidado. E a gente já está todo mundo aqui dentro. Então, bem-vindo, Michael. É um prazer estar aqui com você. Acho que você já está me ouvindo? Conseguindo ouvir a tradução? Sim? Obrigado pela apresentação, bastante gentil. Obrigado por me chamar de professor. Eu não sou professor, mas posso ser muito obrigado por você estar aqui com a gente. A gente tem aqui no Brasil muita inspiração, sempre teve, né? Desde a formação do Sistema Único de Saúde, que é o nosso modelo de saúde no Brasil, no NICE, também na avaliação de tecnologia, a gente tem aí muita inspiração no modelo do NHS. Então, é muito bom estar com você aqui.
A gente sabe aí que hoje vocês enfrentam alguns desafios, se você também quiser percorrer isso. Mas é muito importante a gente ouvir vocês, saber um pouco mais, não só do porquê, né, vocês chegaram aí a formar esse sistema tão bacana, mas o que vocês estão pensando também para o futuro, enfim, o que está aí nos planos, do que seria aí esse futuro do sistema de saúde do Reino Unido. Obrigado por estar aqui com a gente. O Ernesto vai estar aqui acompanhando também e ajudando nessa introdução aqui com o pessoal. Vai ser um prazer te ouvir. Obrigada. Muito obrigado. Mike, muito obrigado por estar aqui conosco. Thank you very much, Mike. Só para falar de uma maneira bem rápida, o Mike é uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos. Na minha opinião e na opinião de várias pessoas na Europa, é uma das pessoas que mais conhece o sistema britânico. Então vai ser realmente uma das melhores pessoas do mundo para explicar desse sistema de saúde importantíssimo e de extrema referência para o Brasil. Então, mais uma vez, Mike, eu vou passar para você. Muito obrigado e estamos ansiosos para a sua apresentação. Thank you. Well, thank you for that kind introduction. So I'm just sharing my slides now. I might need to make a couple of adjustments to make sure that I can see what I am presenting properly. Just 1 second. Presenter view, right? So yeah. So yeah, I'm Mike Brannigan Harris. I've been in medical sales Eu já estou nesse setor desde 1989, por muitos anos, e mostra que eu já estou ficando velho, né? Eu comecei a minha carreira trabalhando com bebidas nutricionais para pacientes de câncer e terminei apresentando muitas tecnologias, incluindo o sistema... Sorry. Pede para ele, por favor, colocar no modo de slides. Mike, we can't see your presentation in slide mode. Can we please have your presentation in slides mode, please? Oh, okay. Right. Ok, gente, só um minutinho. Melhorou? Yes, it's okay. Thank Yes, you. it's better. Yes. Eu estou falando aqui do meu histórico, da minha experiência. Então, eu tenho muitas décadas já de experiências em trabalhar com a tecnologia, trazê-la para o sistema do Reino Unido, né? Nenhum dos meus papéis vai apresentar um novo tratamento para cirurgias da veia vaca, utilizando abordagem endovascular, utilizando tratamento de frequência endovascular. E eu estava numa empresa britânica e eu queria fazer o trabalho dos meus vendedores o mais simples possível para vender produtos. Então eu decidi pegar esses produtos para o NICE e fazer com que o NICE recomendasse esse produto em todo o sistema de saúde do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Tem um local para tecnologia na NHS, tem uma necessidade para isso na NHS.
introduction. So in the last 3 years, tivemos uma redução enorme das tecnologias que entraram aqui. E isso afetou muito o trabalho do NICE. Se novos tratamentos não são introduzidos, o NICE tem menos trabalho na promoção de novos tratamentos. E esse ano, o NICE começou a mudar a forma como eles estão trabalhando. E aqui é uma apresentação mais recente sobre o trabalho deles, sobre como eles estão atuando agora. Eu, pessoalmente, não apoio a mudança de direção da NICE, porque antigamente o trabalho da NICE era respeitado mundo afora, que tinha bastante importância na promoção de tecnologias individuais. Muitas dessas tecnologias, como tecnologias de trabalho cardíaco, de transplantes cardíacos, por exemplo, trouxeram benefícios maravilhosos. Peço perdão, mas cortou. Desde que nós tivemos a mudança das regulamentações da Europa, né? Então, as reclamações são o seguinte, que eles estão se transformando, estão tentando fazer as coisas com mais rapidez, com mais relevância. Novamente, peço desculpas. Os impactos das tecnologias também. Então, uma das coisas que eles fizeram, na realidade, e aqui é um slide um pouco complicado, né? Mas basicamente, para que vocês possam entender, a coisa que eu não gosto que eles estão fazendo é essa análise de múltiplas tecnologias ao mesmo tempo. Porque parte do problema no passado é quando você não analisava tecnologias múltiplas com o mesmo tratamento. Algumas dessas tecnologias tinham muita evidência e outras não tinham as evidências corretas. E é difícil para um comitê tomar uma decisão quando você tem tecnologias diferentes e que fazem a mesma coisa. Então, a NICE decidiu analisar múltiplas tecnologias ao mesmo tempo. Eu discordo. Não concordo com esse tipo de trabalho de analisar várias tecnologias. Por exemplo, a falta de respeito à propriedade intelectual. Se um produto for feito e alguém depois repeti-lo, cadê a propriedade intelectual? Cadê a inovação? A inovação deve estar na empresa que trouxe esse novo tratamento. Então, eles passaram a fazer essa avaliação de tecnologias múltiplas ao mesmo tempo. Também introduziram novos programas para fazer uma avaliação de valores precoce. Um exemplo desses sou como a cirurgia robótica de tecidos leves. A utilização dessas tecnologias robóticas originais e subsequentes, na realidade, não é uma tecnologia nova, já existe há mais ou menos 30 anos. Então, a NICE recentemente fez essa coisa chamada avaliação precoce, de analisar todas as robóticas e tentar trazer uma diretriz para o sistema nacional se deveria ser ou não utilizada. E as conclusões disso é que nós temos evidência bastante limitada de mostrar que as robóticas estão tendo melhores resultados do que cirurgias laparoscópicas ou abertas. Nós não temos um retorno dos médicos que trabalham com esses operadores que preferem ou não utilizar laparoscopia ou robótica. Tem também um outro resultado dessa avaliação precoce de valor, que diz que robótica é muito caro. A gente não sabe se são custo-efetivas, não temos certeza se devem ser ou não compráveis ou não. Ou seja, é uma avaliação precoce de um produto que já existe há 30 anos. Então, eles também já fizeram uma avaliação de um estágio posterior, que analisa tecnologia como colostomia, válvula de coração. Ou seja, é um legado histórico de tecnologias genéricas. Então, eles analisam essa avaliação a posteriori desses produtos já existentes, de todos os sacos de colostomia, quais devem ser utilizados. Então, passaram um ano analisando todas essas bolsas de colostomia e as conclusões são, número um, essas bolsas de colostomia funcionam e devem estar disponíveis para pacientes. Número dois, os pacientes e o médico devem sentar-se e decidir qual dessas bolsas pode ou não ser interessante para o paciente. Três, todas as bolsas são a mesma escolha mais barata. Então, eu não concordo com essa mudança de direção da NICE, em que eles estão analisando no estágio precoce, estágio
posterior. Então, uma outra coisa é que você não consegue mais apresentar o seu dossiê para a ANAIS e dizer, eu tenho um tratamento novo, analise por favor, porque eles mudaram para a priorização das diretrizes de acordo com as necessidades do sistema. O que eles estão dizendo é o seguinte, que eles vão decidir o que eles vão avaliar, ao invés das empresas trazerem as tecnologias para a NICE e para a NICE analisar os novos tratamentos. Eles decidiram fazer a avaliação de produtos que eles querem fazer e essa mudança de direção no trabalho deles, penso eu, que de fato não é interessante e eu não apoio a NICE devido a isso. Eu acho que funcionou muito bem no passado, mas com essa mudança, a minha opinião pessoal é que as empresas vão se dar muito bem. Então, infelizmente, nós temos um sistema que precisa de novas tecnologias, novos tratamentos, e essa nova mudança de direção da ANAIS é bastante frustrante. É a minha visão sobre tudo isso. E, de fato, se você analisar os números, você verá que os níveis de atividade da ANAIS caíram bastante, né? Você olha aqui, nessa diretriz, e vê os níveis do passado, eles não estão fazendo essas avaliações de procedimentos intervencionais. E o diagnóstico subiu bastante, né? Então eles não estão mais fazendo o trabalho que eles faziam muito bem no passado, né? Então, infelizmente, eu gostaria de dar tempo para perguntas, né? E trouxe para vocês a minha visão da NICE, de como ela funcionou no passado, as abordagens que eles faziam, as análises das evidências no passado, como eles juntavam os painéis de especialistas para chegarmos a decisões independentes sobre a utilização ou não de tecnologia, abordagem de segurança, abordagem que eles gostam de ver em relação aos benefícios dos benefícios, para os planos, para os médicos também. Espero que tenha sido útil para vocês essa apresentação. E para mim vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Michael. Ok? Ok? Hello? Ok? Não? Obrigada, Michael. Super obrigada. Eu acho que ele fez uma grande revisão aí, né, gente? Desde os princípios do que era o NICE até as atuais revisões e os efeitos aí que a gente teve. Eu acho que eu anotei 3 frases para tentar resumir. Eu acho que a gente tem no início uma comparação muito do que a gente gostaria de ser em termos de maturidade. Gente, olha, o desenho do formato das reuniões, né? A aceitação do resultado das reuniões. Então, isso demonstra uma maturidade não só no sistema de saúde, mas também na população, na cultura, enfim, que é bem diferente do que a gente tem aqui. Eu acho que tem uma coisa muito legal, não sei se vocês perceberam, quando se demonstra os objetivos claros dessa avaliação e depois a medição desses objetivos talvez tenha sido um exercício que a gente nunca conseguiu fazer, né? Não é só a forma como a gente avalia, mas efetivamente o resultado desse objetivo. A gente atingiu o resultado desse objetivo, então isso é muito legal. E aí, Michael, para finalizar todas essas mudanças e os efeitos que essas mudanças tiveram, que vão se refletir na frente, né, em alguns anos, efetivamente, no sistema de saúde e no cuidado. Então, eu queria abrir aí as perguntas. Dá para a gente fazer pelo menos 2 ou 3 perguntas. Está aberto. Não sei se alguém quer já começar. Se não, você quer começar? Ernesto? Ernesto, começa e a gente... Ó, já tem uma mãozinha ali? Não? Oi, Michael, você me escuta? Hi, Michael, can you hear me? Sim, ele está ouvindo. Perfeito. Ok, perfeito. Muito obrigado pela sua Thank you very apresentação, much for Michael. your Muito obrigado, presentation, Marta, pelo resumo. Uma coisa importante também para você, Michael, é que a doutora Marta, ela é ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E existe esse equivalente
no Reino Unido, mas só para falar, porque ela está aqui também presente com a gente. O que você mostrou é que realmente, principalmente no final da sua apresentação, um declínio no número de avaliações feitas pelo NICE. E um pouquinho antes disso, você comentou como o NICE está fazendo avaliações de múltiplas tecnologias, às vezes comparando banana com maçã, e falando em algumas situações que está tudo igual. Eu queria perguntar para você, ou se você pudesse colocar um pouco mais de detalhes, como que as indústrias médicas estão percebendo isso? A indústria de tecnologia médica é uma das mais inovadoras do mundo, praticamente uma tecnologia médica a cada 34 minutos lançado no mercado. E se existe uma certa barreira nisso, como que você vê, pelos seus contatos, pela sua experiência, que as empresas estão percebendo isso, estão vindo nisso, procurando alternativas ao NICE para entrar no Reino Unido, ou procurando uma maneira de se adaptar a essa nova metodologia do NICE? E eu queria aproveitar, já que ninguém levantou a mãozinha, eu estou com a oportunidade de fazer uma pergunta aqui. E aí, Michael, eu queria também saber de você, o NICE acabou abrindo novas formas de avaliação para tecnologias, vamos chamar assim, muito inovadoras ou incomuns, né? O exemplo disso é medicina personalizada, enfim. E essas novas formas de avaliação, elas, pelo que a gente consegue ler e entender daqui, né, obviamente, elas são muito baseadas em um acompanhamento da utilização disso, sem efetivamente uma incorporação direta ou uma posterior decisão, né? Se você tiver aí alguma informação sobre como, dê um pouquinho mais de detalhes para a gente, como é feito esse tipo de acompanhamento, esse tipo de, vamos chamar assim, avaliação diferenciada para essas tecnologias mais inovadoras, eu acho que seria legal aqui para a gente também. A gente ainda tem espaço para mais uma, enquanto o Michael vai respondendo aí essas duas, por favor. Ok. Em relação ao que como eu trabalho com as empresas, né, na ausência agora da NICE, né, é muito difícil, né, mas honestamente, né, tem poucas tecnologias que estão sendo introduzidas agora no Reino Unido, como eu falei para vocês, em relação ao que acontecia no passado. O que é que você faz na ausência da NICE aqui? Obviamente tem um programa que você tem que passar pelo NICE, um programa de diretrizes de novos tratamentos em relação aos procedimentos, principalmente tratamentos invasivos. É necessário passar por esse programa. Uma vez que você demonstrou que funciona e que é eficaz em relação ao tratamento, é possível dizer, bom, vamos fazer o trabalho nós mesmos e produzirmos, então, informações relevantes para os hospitais individualmente, né, para que eles possam, por si só, tomar suas decisões. É isso que eu faço pelos últimos 3 anos. Uma das coisas muito interessantes em relação ao Sistema Nacional de Saúde é que é um sistema que é baseado no paciente, né? A minha empresa antiga tinha uma licença e poder analisar os dados, a gente conseguia ver o caminho dos pacientes, desde a referência a partir do médico generalista para o hospital e depois do hospital até a alta. Isso nos deu perspectiva de informação muito interessante sobre onde a tecnologia poderia resolver um problema. Nós gostamos de dizer que nós resolvemos um problema, e não um produto. Então, é a tecnologia, né, que vai resolver o problema. E nós conseguimos fazer isso. Então, nós tivemos que mudar a nossa abordagem empresarial e corporativa para ter dashboards, em produção de painel, em que as empresas podem entrar nos hospitais, ver quais são os problemas que a tecnologia poderia resolver, tem a avaliação do hospital e depois a gente tinha uma reunião de consenso
por exemplo, um hospital, digamos, Birmingham, na Inglaterra, um hospital grande, que poderia publicar os resultados das experiências na utilização daquela tecnologia no hospital. Então, a empresa poderia utilizar essa história para abordar outros hospitais e tentar fazer isso de uma forma regional, que acaba sendo mais rápido do que a NICE. Então, o mecanismo para passar sobre esses benefícios de implementar um novo tratamento, depois que foi demonstrado que é efetivo e é seguro, é isso que ele está fazendo na ausência da NICE, porque, infelizmente, a NICE entrou por um caminho de um braço das compras e aquisição. Parte do problema disso no Reino Unido e outros mercados é que a indústria não pode vender o valor da tecnologia. É como o trabalho do Ernesto, né? Que fez um trabalho maravilhoso nos anos tentando mostrar o valor desses produtos, porque a indústria não conseguiu fazê-lo. E quando você pensa sobre dispositivos médicos, o fato que nós tivemos um aumento na expectativa de vida de 5 anos desde a década de 80 devido a esses dispositivos médicos. Então, digamos, uma redução de 40 a 50% das mortes do câncer, em câncer de próstata e câncer de mama também, desde 1990. 50% também de doenças cardiovasculares, de redução de mortes, né? Devido aos dispositivos médicos. Os dispositivos médicos tiveram um efeito profundo em beneficiar a vida das pessoas, mas infelizmente a indústria não consegue vender esses benefícios de longo prazo. Então nós temos um sistema de saúde com o NHS que estabeleceu essa nova forma de compra chamada baseada no valor, em que o comprador quer entender o valor do que eles estão comprando, porque a indústria não consegue demonstrar o valor daquilo que é vendido como produto. Então, nós temos muito trabalho que precisa ser feito. E eu acredito que a indústria ainda tem muito trabalho a fazer e a indústria, né, que produz esses produtos para os consumidores, né, para ganhar clientes e manter os clientes com fidelidade por muitas décadas, porque essas indústrias conseguem entender melhor o comportamento dos consumidores e consegue fidelizar muito bem os consumidores em outros campos, né? E na área médica, a gente precisa fazer isso também com os nossos dispositivos. E nós temos muita oportunidade para melhorar as nossas vendas. Se a gente conseguir melhorar nessa área, cada um dos países, Reino Unido ou Brasil, enfim, se a indústria conseguir demonstrar de fato esses benefícios de formas diferentes, vai ser bem mais fácil para o sistema de saúde poder comprá-los, porque eles entenderão melhor o valor. Por que que o comprador tem que trabalhar tanto, 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 tanto para entender o valor de um produto que estão comprando? Esse é o problema, esse é o grande problema. Voltando então aqui a essas novas abordagens, eu tenho tentado introduzir produtos no Reino Unido de uma forma tudo diferente. Na Europa também, devido ao FDA, a maioria da tecnologia agora está indo para os Estados Unidos. E eu vi recentemente que você pode ter melhores preços também no Brasil do que em alguns outros mercados, porque os preços caíram porque as empresas não conseguiram demonstrar o valor do produto, né? Acaba sendo o que nós temos hoje um jogo de preço. Não, não pode ser assim. São tecnologias que melhoram as vidas das pessoas. O sistema de saúde tem que trabalhar em relação aos benefícios das pessoas, com melhores e mais rápidas recuperação. Fizemos um grande trabalho, né? Os Estados Unidos sabem reconhecer o nosso trabalho, né? Nós temos a necessidade de promover o fato de que os dispositivos médicos são bons para o mundo, são bons não só para os Estados Unidos, são bons para todos. Eu poderia falar isso por horas e horas e horas e horas, mas voltando aqui sobre a medicina personalizada, eu não trabalhei com esse tipo de medicina personalizada, né? Eu já vi outras abordagens, terapias genéticas, mas nós temos um sistema de saúde que precisa de muita tecnologia, precisa de muita inovação,
você analisa as coisas como câncer de pele, você sabe que está crescendo muito, né? Nos próximos 10 anos vai crescer mais ainda, mas hoje em dia, no sistema inglês, nós temos uma lista de vagas de 24%. Nós não temos dermatologistas suficientes, então nós vamos ter um aumento de câncer de pele nos próximos 10 anos, quando nós não temos ainda um número suficiente de dermatologistas para atender toda a população. E os sistemas de saúde fazem alteração nos seus métodos e nós precisamos aprender de todos esses desafios, de todos os feedbacks. Então, certamente, espero que vocês no Brasil aprendam demais com os nossos desafios, com os nossos erros também. É a minha visão, né, como eu vejo. Obrigada, Michael. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Temos mais uma e aí a gente encerra esse bloco. Consegue levar lá? Ali, olha, de verde. Uma pergunta a mais, tá, Michael? One last question. Bom dia, Michael. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o seu modelo em inglês para que a gente conheça mais uma alternativa para as nossas dificuldades regionais, locais, nacionais. O que me faltou entendimento é em relação a qual ponto a indústria tem dificuldade de provar o valor do seu produto, porque estou entendendo então que a NICE não tenha tanta independência e autonomia para escolher com independência e autonomia, ou tem alguma outra barreira que impeça a indústria médica de promover e provar o seu valor. Esse é o ponto principal que eu não consigo entender, porque aqui no Reino Unido, a indústria médica tem essa dificuldade, coisa que nos Estados Unidos consegue ser absorvido com certa facilidade. Qual que é essa dificuldade? Bom, nos Estados Unidos é diferente, né? Nos Estados Unidos, eu acabei de voltar aqui de uma avaliação de 108 tecnologias em um programa de tecnologia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em relação à venda de dispositivos médicos, você tem um reembolso que a empresa recebe. Isso é bastante atraente de um lado, porque facilita bastante o trabalho, mas normalmente não captura todos os benefícios da tecnologia para os pacientes. Um outro problema nos Estados Unidos é que você tem parte do processo que os médicos não ganham o suficiente pelo número de tratamento que eles fazem. Mas a indústria não pensa sobre o longo prazo, né? Eles acabam focando muito na interação com o paciente em relação ao presente e não ao benefício de longo prazo. E essa impossibilidade de não conseguir se engajar com todos os atores durante o longo prazo significa uma limitação muito grande do sucesso dessas empresas no Reino Unido para poder vender. Obrigada, Michael. Acho que a gente encerra por aqui a mesa. Agradecendo muito você essa visão do que a gente poderia acertar aqui também e da onde a gente poderia não errar, né, para a gente tentar trazer isso para cá de alguma forma. Mas é sempre muito bom a gente estar em contato aí com as últimas possibilidades do que está acontecendo no mundo, já que a gente está rediscutindo isso aqui também, né? A avaliação de tecnologia está muito em pauta aqui no Brasil e como vai estudar isso daqui para
para frente. Então é muito importante a gente ouvir e olhar para fora. Muito obrigada mesmo. A BR aqui, eu falo em nome da BR, da gente aqui, que foi seu público. Foi muito, muito importante. Obrigada. E não sei se Ernesto quer também. Sim. Michael, mais uma vez, muito obrigado pelas lições de você escrever muito abertamente os erros e os acertos no sistema britânico. Muito obrigado, com certeza, extremo valor para nós. O Michael já confessou para mim, privadamente, a vontade enorme que ele tem de vir conhecer Fortaleza. Ele estava até olhando no mapa, tudo e tal, então ele realmente quer vir para cá, viu, Helena? Mais um. A Helena a presidente da BEA, está agradecendo para você. Eu vou pedir só para você ficar um pouquinho, porque a gente vai tirar uma foto no telão com você agora. A Helena está falando também que Ernesto vai te levar alguns presentes daqui de Fortaleza. Vai encaminhar para você de alguma forma. Já vamos tirar a foto, então. We now have a photograph, so if you could stay for a few minutes just for photo. Michael, just stand still for the picture. Thank you so much. Michael, setembro você está aqui, tá? Com certeza, setembro você vem palestrar presencialmente. Tá bom? Beijo.